vocês estão ouvindo desde ontem, de todos os estímulos que vocês tiveram, todas as falas, as conversas, os exemplos, e que se conecta muito com a história que a Sol trouxe, da história da conservação da natureza no Brasil, mais especificamente nessa nossa região aqui, e todas as batalhas, e como o colega falou ali, pô, dá uma tristeza, né? Quando a gente fala e olha e depois escuta e vê aquele mapa do Paraná sendo completamente dizimado, né, em termos de floresta com araucária, por exemplo. A escolha foi, ao invés, por exemplo, de se investir numa tecnologia com a espécie nativa, de melhorar a produtividade, a genética da araucária para ela servir a um uso comercial e industrial, se optou por um caminho relativamente mais curto. A questão também da conservação e da SPVS, uma instituição que tem 37 anos de existência. Eu esqueci de falar, mas o vídeo que a Sol mostrou para vocês, aqueles dois fazendeiros ali são meus pais, né? Fazendeiro produtor de natureza que apareceram no vídeo ali, então eu meio que fui criado na SPVS, e eu falo para vocês, só tinha aquela palmeira lá longe, porque eu vi isso, porque eu era pequeno quando eu vim aqui, né? E pude acompanhar todo esse processo acontecendo. Mas, enfim, a gente começa a trabalhar com isso, e logo no começo, quando eu entrei na SPVS ali de 2016, né, para 2017, a instituição, que já tem 37 anos de existência, começa a interagir com o pessoal. Isso aqui é como se fosse um Pantanal, lá na Argentina, é uma região chamada Esteros de Iberá. E lá, aqui tem algumas fotinhos que ilustram um pouco essa região, mas o que aconteceu? A gente tinha um problema aqui na Mata Atlântica, ainda tem, onde a gente tem 19 mil hectares de áreas protegidas, as nossas reservas totalizam isso, são 3 áreas grandes, onde a gente tenta manejar elas da melhor forma possível. Inclusive, tem estudos que colocam as nossas áreas como, top em termos de manejo, porque a gente consegue ter o mínimo de recursos, a gente faz o mínimo. E fazendo o mínimo a gente é o top, entende? Isso mostra um pouco o contexto onde a gente pensa os outros, o que acontece, né? E a SPVS sendo uma instituição que trabalha a educação ambiental, trabalha a gestão das áreas, trabalha projetos com espécies, com papagaio de cara roxa, com mico-leão da cara preta, com a diversidade de espécies ameaçadas, trabalha com políticas públicas, enfim, a gente pode ir para qualquer lado da conservação da natureza. A SPVS faz ou já fez alguma coisa e fez bem feito. Esse pessoal da Argentina nos ajudou, sendo um santo de fora, vindo e olhando a situação que a gente estava vivendo aqui com outro ponto de vista, nos ajudou a fazer algumas reflexões necessárias, né? Tanto dentro da SPVS quanto entre várias instituições parceiras, inclusive a própria academia, né? Para a gente talvez encarar o nosso cenário, o nosso contexto de uma forma um pouquinho diferente. A gente vier introduzir Jacutinga aqui nas reservas. É lógico, pela conversa que vocês ouviram hoje, é lógico que ele vai ter interesse em vir aqui, em presenciar isso e capitalizar em cima disso, porque é importante as pessoas terem interesses em cima dos projetos, senão eles não são incorporados, então, né? Lá, nessa região de Iberá especificamente, foi onde o pessoal cunhou um termo, né, que e escreveram um livro, inclusive, sobre isso, que é o tal da produção de natureza. Esse livro é bem interessante porque a produção de natureza em si são as primeiras 75 páginas, é para ser um conceito simples e acessível. E o resto das páginas aqui são manuais de como fazer projetos de conservação de sucesso, para eles darem certo. E o que eles colocam é que você não pode estar atento apenas meu objetivo é trabalhar a conservação do papagaio de cara roxa. Se eu só fizer o trabalho do biólogo que monitora a espécie, que vê o que está acontecendo, coloca ninho e tudo mais, isso sozinho não é suficiente. Eu vou ter que trabalhar educação ambiental, vou ter que trabalhar políticas públicas, eu vou ter que trabalhar a restauração e conservação da área onde esse bicho está, eu vou ter que envolver a sociedade nisso, senão meu projeto está fadado a dar errado. Se eu estiver sozinho, eu vou estar gastando dinheiro e tempo à toa. Por que eu tenho que me importar com a conservação da natureza? É porque está acabando e se eu não fizer nada, ninguém mais vai fazer? Ou eu tenho que me importar com isso porque faz parte da minha história, da minha cultura, e eu valorizo isso como um integrante desse local, né? Então a história começa a mudar um pouquinho. E eu não vou precisar fazer de volta, né? A Sol falou em bastante detalhe toda a questão da Mata Atlântica, mas a gente enxergar esse nosso bioma, onde mais de 70% da população brasileira vive, então não tem um ambiente, um espaço que mais se conecte com o brasileiro do que a Mata Atlântica. Agora não está tarde demais para a gente falar sobre isso. Não está tarde demais para a gente começar a valorizar e buscar outros caminhos. É o momento ideal.
Porque só agora as pessoas estão parando para prestar atenção nisso. E a maioria das pessoas. E outra coisa que a gente esquece da Mata Atlântica também é que o Brasil tem 2 florestas tropicais. Floresta tropical é o ápice do desenvolvimento de espécies, número de espécies, em espécies em variedade. Mesmo estando com tão pouco de Mata Atlântica restando, é um ambiente tão resiliente que a gente consegue ter toda a diversidade de espécies ainda presente, né? Não temos ainda uma grande extinção na Mata Atlântica, apesar de termos ameaças, né, e extinções locais. Porque o recurso natural, o patrimônio natural que nós temos, o patrimônio histórico, o patrimônio cultural, é uma coisa só, é uma coisa que se a gente perde, se o museu pega fogo, se a Amazônia pega fogo, o Pantanal pega fogo, é a mesma coisa. A gente está abrindo mão de uma coisa que é uma riqueza nossa, abrindo mão de poder utilizar ela a nosso favor para gerar oportunidade, e por conta de um descaso, de não tomar as medidas necessárias para que não acontecesse essa tragédia, a gente acaba empurrando com a barriga e isso acontece. Então a gente está num mundo em que não é a maioria quem valoriza o patrimônio. Por outro lado, talvez o ponto mais interessante, que mais se conecta com o conceito de produção de natureza, é justamente a questão de termos mais pessoas vivendo em grandes centros urbanos do que na área rural hoje em dia. Só que a questão da produção de natureza traz essa palavra produção porque é justamente o contrário. Ela é uma ação nossa. O homem, o ser humano, ele tem que ativamente produzir natureza. Porque a gente está num mundo que hoje isso está faltando. Está faltando água em Curitiba, então alguém tem que produzir natureza para garantir que os estoques não se findem de água, que a gente tenha uma recuperação desse serviço. Do que se trata a tal da produção de natureza? Quando você tem ou uma grande área protegida de mais de 50 mil hectares, ou Iberá, ou o próprio território da Grande Reserva Mata Atlântica, você tem a oportunidade de apresentar, né, de garantir um espetáculo. E esse espetáculo ele vem de diversas formas, né? Ele vem na forma de paisagens exuberantes, na forma de espécies fáceis de você ver, na forma de culturas tradicionais, né? Na forma de patrimônio histórico. Tudo isso são espetáculos, são produtos. Então tem muita gente, e cada vez mais, aqui no Brasil e principalmente fora, pessoas interessadas em consumir isso aqui. E aí a girada de chave, o mais interessante desse tipo de modelo econômico, é que você não vai estar beneficiando poucas pessoas que vão ganhar muito dinheiro em detrimento das outras que vão ter subemprego e vão se manter enfim, numa classe social mais baixa. Esse tipo de modelo econômico incentiva o empreendedorismo. As pessoas elas estão no epicentro de toda essa discussão porque elas que ajudam a proteger a natureza. As pessoas ajudam a valorizar as áreas naturais, a entender que, poxa, a reserva Guaricica, bem estruturada, bem cuidada, com bichos aqui, com trilhas, faz bem para o meu negócio, para o meu município como um todo. Meu município ganha 8 milhões de reais de ICMS ecológico por ano porque aquela área está bem estruturada. Isso gera um ciclo, fecha um ciclo, né, da produção de natureza que... Aí que entra outra questão. Desenvolvimento sustentável. O que é a sustentabilidade? É coisa de bicho grilo? É coisa de gente que quer preservar o papagaio em detrimento do lucro e da economia? Né? E o que as pessoas vão comer? Não. Sustentabilidade é você garantir o teu lucro por mais tempo. Porque se a tua atividade não for sustentável e, por exemplo, você não prevê, eu tenho uma indústria em Curitiba, e eu não prevejo a conservação da natureza dentro do meu negócio, e eu entro correndo o risco de faltar água e minha indústria ter que parar porque eu não tenho água, isso não é sustentável. Eu não vou conseguir manter minha atividade se eu não tiver mais os recursos mínimos para minha atividade acontecerem, eu estou lascado. Estados Unidos faz produção de natureza. Estados Unidos investem muito dinheiro público para garantir que os seus parques nacionais estejam com a melhor infraestrutura possível, recebe milhões de pessoas do mundo todo. Então a gente começa, junto com diversos outros parceiros, instituições, academia e tudo mais, pensar qual que era o projeto mais ambicioso que a gente conseguiria fazer para daí sim falar que a conservação da natureza tinha, né, atingido um patamar mais adequado nessa região. Outra coisa, essa demanda crescente que nós temos a nível mundial por o que essa região tem a oferecer e, principalmente, a gente olhar a Grande Reserva como uma oportunidade de desenvolvimento. De colocar para todos os municípios aqui dentro, para o governo dos estados, que o melhor modelo econômico, que mais vai dar retorno econômico também, né, em termos de lucro para a população e principalmente melhorar a qualidade de vida ou garantir a qualidade de vida das pessoas,
é a produção de natureza, né? E o que tem de próximos passos? A Grande Reserva está começando a namorar e já está mais próxima dos governos estaduais e as respectivas autarquias, já estamos em quase todos os municípios e com uma boa quantidade de materiais de comunicação aí, mas a gente quer chegar nesse ponto que o professor falou de internacionalmente, nacional e internacionalmente ser reconhecido como um destino, um lugar para ser visitado. Nosso YouTube tem uma série chamada Histórias da Grande Reserva Mata Atlântica, onde a gente entrevistou o seu Toninho e um monte de outras pessoas que fizeram essa região. Tem comunidade quilombola, comunidade caiçara, tem patrimônio histórico, tem cidades coloniais, tem projetos de conservação da natureza, tem uma diversidade enorme de temas.